Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, diariamente nós temos tido os nossos devocionais e tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm sido abençoadas, têm recebido notícias dos compartilhamentos. Então eu quero agradecer você que tem compartilhado esse vídeo aqui com muitas pessoas. Sabe, é uma bênção você fazer isso e eu sei que isso vai fazer com que essa mensagem chegue mais longe, porque o próprio YouTube percebe, ele faz aqui a verificação dos compartilhamentos e entende que o conteúdo é um conteúdo significativo, que ele é bom e ele passa a apresentar esse conteúdo para mais pessoas. E por isso eu também te convido, né? Você que já está aqui no canal, que já conhece, você que está chegando aqui vai conhecer hoje aquilo que nós apresentamos. Então, ao final, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Espero que você goste, espero que você seja muito edificado com o conteúdo que nós vamos apresentar aqui hoje e que diariamente nós apresentamos. Então, como sempre, fique comigo até o final do vídeo, vamos ter nosso momento de oração e agora eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos confiou hoje está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Uma palavra que nos chama a atenção para confiar mais em Deus e não em nós mesmos. Então vamos ver o que a palavra fala sobre isso e vamos receber do Senhor. Assim está escrito, Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Tem um ditado que eu costumo brincar que o bom senso é o dom mais bem distribuído. Todo mundo acha que tem. Todo mundo acha que tem bom senso. Bom, apesar da brincadeira, é importante nós nos atentarmos para isso. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz assim, eu não tenho sabedoria, eu não tenho bom senso, eu não tenho entendimento das coisas. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que admita isso. Mas a grande verdade é que nós sabemos muito pouco acerca de tudo que existe. Nós sabemos muitas vezes o suficiente para que a gente faça as coisas que precisam ser feitas. Algumas pessoas são especialistas em algumas áreas, entendem bastante, estudaram muito, mas o texto aqui ele vai falar sobre a nossa vida, sobre o caminhar do homem sobre a terra, sobre a relação do homem com Deus e tudo aquilo que foge do controle humano, em que nós precisamos de uma confiança sobrenatural, além daquilo que nós podemos fazer. Confiar no nosso próprio entendimento pode muitas vezes nos trair, especialmente quando diz respeito àquilo que foge ao nosso controle, as coisas do mundo espiritual, o nosso futuro, sabe, o dia de amanhã, o que vai acontecer conosco, os planos que nós fazemos, as decisões que precisamos tomar, os caminhos, lugares que precisamos estar, sabe? Então todas essas coisas, elas geram em nós muitas vezes dúvida, dificuldade para tomar decisões, porque nós às vezes nos firmamos no nosso próprio entendimento. Eu gosto também de dizer que muitas vezes quando você está em casal, né, aqueles que são casados e estão se preparando para casar ou já vivem juntos, quando você precisa tomar uma decisão, é tão desafiador porque é necessário que haja acordo entre aquele casal. E o acordo não é necessariamente um saber mais do que o outro sobre um aspecto e tomar a decisão. Por exemplo, vamos comprar um carro, a família decidiu comprar um carro e o pai é especialista em carros, dirige, conhece a mecânica do carro, conhece marcas, modelos, sabe tudo sobre carros. Mas na hora dele tomar a decisão, se ele toma a decisão apenas por causa da sua expertise, do seu conhecimento, sem considerar, por exemplo, aquilo que a esposa, aquilo que a família precisa, aquilo que é bom para a família, muitas vezes ele vai estar decidindo muito mais pelo seu próprio gosto do que para aquilo que a família, toda a esposa e seus filhos precisam. Às vezes o homem quer um carro um pouco mais esportivo, um carro mais vistoso,
mas de repente a família precisa de um carro grande, espaçoso, que caibam mais pessoas, que caibam as compras, que seja confortável para uma viagem, que tenha um grande porta-mala, enfim. Isso é só um exemplo de que nem sempre o que vai estar à frente das nossas decisões é aquilo que nós sabemos, a nossa expertise, mas o benefício que aquilo vai trazer para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Saber tomar decisões guiadas pelo Senhor é muito mais assertivo e precioso para nós. Então, nós, aqui o texto nos ensina, nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque a palavra também diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles são morte e destruição. Mas o Senhor, ele endireita as nossas veredas, ou seja, os nossos caminhos. Aquilo que pode parecer algo ruim, Deus pode transformar numa grande bênção. E aquilo que nas nossas mãos apenas poderia ser uma grande bênção, pode não dar tão certo assim. Desde que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, certamente nós teremos decisões muito melhores, nós acertaremos muito mais. É claro, nós podemos errar por não ter a direção certa de Deus. Podemos, às vezes, não agir com fé, agir apenas com nossa intuição e também acertarmos. Isso pode acontecer, mas uma coisa é fato: quando Deus conduz a nossa vida, nós vamos acertar muito mais. Mais do que isso, quando Deus conduz a nossa vida, Ele mesmo garante que as coisas vão dar o resultado que Ele planejou. Os planos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. E por fim o texto fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste do mal. Deus conhece a linha do tempo da nossa história. Nós sabemos um pouco, sabemos do dia de hoje, alguma coisa do que aconteceu ontem e o que planejamos para amanhã. Mas Ele sabe a linha do tempo da nossa história. Ele sabe tudo o que aconteceu antes. Ele sabe tudo o que acontecerá depois. Então, se de repente você tomou uma decisão, resolveu seguir um caminho, decidiu ir com a sua vida numa certa direção e as coisas começam a não dar certo, começam a dar problemas, surgir obstáculos, surgir aquelas coisas que fazem com que nada dê certo, pare tudo. Consulte a Deus. Veja com o Senhor se Ele está com você naquela decisão. Se o Senhor estiver com você, você precisa perseverar e lutar contra os obstáculos. Se o Senhor não estiver com você, abandone esse plano, abandone essa jornada. Se teve perdas, considere abandonar também essas perdas, viver às vezes até com uma perda, com um prejuízo, mas não dar sequência a algo que o Senhor não está aprovando, algo que o Senhor não está com você, porque certamente no futuro a perda vai ser muito maior, muito mais pessoas estarão envolvidas naquilo. Por isso, quando nós estamos diante das decisões da vida, diante das coisas que parecem não dar certo, que parecem estar assim, remando contra a maré, parece que estamos enxugando gelo, pare tudo. A linha que separa a teimosia da perseverança é muito fina, é um detalhe, um pequeno detalhe. E como que eu sei se eu estou perseverando ou se eu estou teimando? Basta você ver que tipo de resultados você começa a obter, se o seu coração se amargura, se angustia, se você começa a ficar com mais frieza, se você começa a se afastar de Deus, começa a ter raiva de Deus, certamente você está teimando. Agora, quando nós estamos perseverando, a nossa fé aumenta. Mesmo que haja lutas, você continua tendo paz no seu coração, você se torna mais compassivo, você se torna mais paciente, porque no meio das provações, Deus vai trabalhar no nosso coração. Então, quando nós estamos teimando, nós estamos sempre buscando alguém que concorde com a gente, alguém que vá ao encontro e concorde, dê para a gente aval daquilo que a gente está fazendo, mesmo que Deus não esteja. Mas quando nós estamos perseverando, ainda que ninguém concorde conosco, nós teremos paz. Vamos perseverar e perceber a nossa vida sendo cada vez mais transformada, nos tornando, em primeiro lugar, pessoas melhores para a glória de Deus. Pai querido, obrigado por essa palavra. Que ela possa edificar o coração de cada um que está comigo aqui.
e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ensine a confiar no Senhor, nos ensine a não manter o nosso coração altivo, soberbo, achando que sabemos mais do que as pessoas e que podemos mais do que as pessoas. Ensina-nos, Pai, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos tropeçar, para que as nossas veredas sejam aplainadas, ajustadas e corrigidas, e que o Senhor tome agora a vida de cada pessoa que está aqui comigo e revela a ela, Pai, a compreensão dessas Escrituras em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.